Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, realmente o sentimento de um brasileiro realista é um sentimento de impotência e de perda dos rumos mediante as deslealdades que nós tivemos não só no último domingo, como durante todo o governo. E tivemos um problema na transmissão, mas volto a dizer, sou Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, o sentimento que nós temos de falta de rumo após todas as deslealdades que nós vimos no processo eleitoral não está no gibi para quem é realmente brasileiro. Vejam só, conforme prometido no dia de ontem, a live de hoje seria relacionado à construção das bases de apoio do governo do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Para começo de conversa, a Simone Tebet, ainda senadora, que pelos próximos 4 anos disse que não seria compactuada com a corrupção, ainda que fosse de membro do seu partido, o MDB. Eu tô aqui para dizer que ela não é ninguém para falar em corrupção, a começar pelas ajudas que ela recebeu quando foi prefeita de Três Lagoas e o pai dela era o rei da propina no estado de Mato Grosso do Sul. Vocês podem perguntar a Delcídio do Amaral, que ele sabe os mínimos detalhes, quem foi Rames Tebet, muito companheiro tanto de FHC como do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. E chega a ser engraçado que a dona Tebet, ela elogia o fato de, nessa construção de apoio, principalmente no segundo turno, ao ex-presidiário, tá a equipe econômica do governo FHC. Mas eu acho engraçado, já que ela fala da corrupção que pré-existe em seu partido, será que ela não sabe que o MDB é uma grande confederação fisiológica que sempre buscou apoios independentes com o intuito de fazer amarrações regionalistas? Ou ela se esqueceu disso? Dentro de todo o contexto, podemos afirmar o seguinte: nesse regime defasado da coalizão neomonárquica disfarçado de república democrática, podemos levar em consideração o seguinte: partidos em geral tendem a buscar sua base no governo. Além do mais, foi dessa forma que os desdobramentos do quadro político, principalmente no final dos anos 80, levaram às articulações para revezamento de poder entre apenas 2 legendas, o PT e o PSDB. E de forma muito estarrecedora, não é de se duvidar que o Aloysio Nunes compartilhe junto com o Dirceu a chefia da Casa Civil, não só por eles terem sido guerrilheiros no tempo do regime militar, como por ele ter um grande conhecimento dentro do MDB. E se vocês não sabem, em 2001 para 2002, ele só não fez parte do rompimento
do governo FHC por ele ter uma relação muito pessoal com o senhor José Serra, que foi o candidato a presidente do senhor Fernando Henrique no ano de 2002 e também em 2010, e na época com os desmandos referentes aos rumos do PMDB, que apesar de ter lançado Rita Camata como candidata a vice de Serra, em maioria apoiou o então presidente eleito e mais recentemente ex-presidiário, hoje novamente presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que eu tenho a dizer quanto a isso? Que dentro das nomenclaturas, as legendas partidárias são subfacções que apenas utilizam de um determinado espectro político para chegar no seu poder político mais desejado, tanto em termos de barganha como em termos financeiros. Por esse motivo, sequer podemos confiar nem mesmo no partido que elegeu Jair Messias Bolsonaro. Afinal, muito conhecemos a fama de Valdemar da Costa Neto. O que podemos confiar são em figuras que se elegeram no PL, mas surgiram do conservadorismo liberal, como é o caso do general Pazuello, como é o caso do Mário Frias, do capitão Carlos Augusto, como é o caso de Carlos Jordi e muitos outros mais. Logo, podemos dizer o seguinte, que dentro dessas projeções político-partidárias teremos que separar pessoas para integrar de fato o contexto da maioria. É óbvio, o PL não quer saída de Bolsonaro, a começar pelas razões que sabe que cresceu dentro do contexto após a filiação do mesmo, onde que conseguiu fazer senadores, governadores e deputados federais. Logo, esse plano político não pode ser deixado para trás, porque por mais que existem obscuridades no histórico de Valdemar, ele não é bobo. O Centrão, por sua vez, onde de certa forma até pode-se incluir o PL nisso aí, mas muito mais o PP, o Republicanos, o próprio MDB e o PSC tendem a se vender para o governo. Afinal, eles se sustentam dos grandes recursos que são distribuídos de forma obscura. Agora já não existe mais o orçamento secreto. São emendas de relatoria. Dinheiro esse de emenda parlamentar que o nosso presidente liberou para os parlamentares levarem recursos para investimentos regionais. Podemos dizer que será que esses recursos de emenda liberado por Jair Bolsonaro não foi utilizado, por exemplo, pela família Calheiros para fazer campanha para o ex-presidiário São Bernardo do Campo? Não sabemos o que se passa diante de um contexto tão intrínseco do cenário político brasileiro. O Centrão, obviamente, esteve do lado do governo Bolsonaro com o intuito dos deputados manterem ao menos as suas cadeiras no Congresso Nacional. O que não significa dizer que eles estavam satisfeitos, pois afinal, bem disse Rodrigo Maia, que o governo tinha que ser mais proativo, distribuir verbas de forma ilícita. Isso não foi feito. Aí eu pergunto a vocês, existe uma confederação suprapartidária nesse momento, seja no União Brasil, que é a mistura entre o DEM e o PSL, o PP,
o Republicanos, antigo PRB, o PROS e, mais que isso, também o PSC. E não se surpreenda se Partido Novo caindo nas conversas de João Amoedo. Imagina o mensalão para mostrar esse imbróglio. Logo, podemos dizer o seguinte, que dentro desse cenário político, a política partidária ela pode ser deturpada no contexto neofisiológico e, consequentemente, se o conservadorismo que tiver entranhado entre esses partidos não tomar as devidas atitudes, o MDB pode voltar a imperar no cenário político para querer retomar o poder dos estados. E União Brasil, por sua vez, poderá ser aquela legenda que entrará em conflito. Logo, União Brasil, seu ACM Neto, seu Luciano Bivar, unam-se ao conservadorismo, porque vocês vão estar integrando de graça para o PSD e o MDB o protagonismo do loteamento do cargos políticos, de inúmeros favores a quem Lula deve de mandatos passados. E a tendência disso é não acabar bem. Logo, combater a confederação agora tem que ser a base do Congresso, para fiscalizar com maestria a má gestão e essa política econômica defasada e destruidora, porque eles são cara de pau. Eles querem modificar o que já existe como se fossem de sua autoria, mas os frutos negativos que eles escolherem, colocarem a culpa no governo Bolsonaro, que sanou as contas do Brasil e durante 3 anos e meio, 2 anos e meio de superávit, e o pior período foi durante a pandemia. Temos que tomar muito cuidado com essa gente que gosta de monopolizar e fechar a economia. Isso pode trazer consequências gravíssimas, onde a burocracia e a tributação custará muito caro para um governo sem rumos e metas. Aviso dado desde já: Xandão de Moraes tem que ser o efeito dominó disso aí. Ele tem que ser tratado, acima de tudo, como aquela figura que se sente ameaçada, para que aí sim ele faça as delações necessárias dos acordos políticos que pré-existem. E com isso poderemos sonhar com a tão falada queda do fisiologismo que deturpou a nossa nação, com governos que levaram o Brasil a retroceder 7 décadas em apenas 3 décadas. Essa história tem que ter um final feliz, porque o povo brasileiro não aguenta mais essa manipulação de políticas populistas e nem de políticas sem qualquer responsabilidade com o desenvolvimento econômico e social desta nação. Não podemos deixar transformar esse país na monarquia institucional da nova república coronelística, que é o que eles tentam se demonstrar
nesse período de grandes transtornos causados por tanta deslealdade. Não deixemos o conservadorismo morrer e lembrar sempre do nosso lema: Deus, Pátria e Família. Um abraço a todos e que Deus acompanhe a todos vocês. Não se esqueça de deixar seu like, o seu parecer, favorável ou não, e se inscreve no canal, clique no sino para receber as notificações. Valeu? Um grande abraço.